Bem, vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. O relato de hoje, a história de hoje, ela é muito antiga, de muitos anos, do começo do século passado. Havia uma cidade, uma vila, entre São José do Barreiro e Areias, que se chamava Santana dos Estocos. Essa vila aí, essa vila foi muito importante. Ela não existe mais porque ela foi inundada para fazer a represa do funil. Acabou tendo que ficou submersa as águas da represa do funil e todos saíram de lá. Mas era uma vila muito importante que abrigou muitos barões do café, né? Alguns barões do café, teve escravo, construções antigas e muitas lendas e histórias, né? Daquele tempo, dos mais velhos. E uma dessas histórias, talvez muitas poucas pessoas falem dela, né? A pessoa que relatou ela era oriundo dessa vila, toda a sua família, e ele contou isso e ele já é falecido. E o que houve foi o seguinte, uma coisa a princípio que os envolvidos acharam muito bom, mas depois teve um fim triste, né? Como tudo que se faz escondido acaba dando errado, né? Havia nesta vila um fazendeiro muito rico e uma outra mulher também muito rica. E eles tiveram um caso, um namoro, mas parece que todos os dois eram casados e havia ali uma traição, né? Digamos assim, um amor a dois, né? Entre o homem e esta mulher. Esta mulher ela veio engravidar no meio dessa relação do amante e eles combinaram ali, ou não sei nem se sabia se era dele, de que iria encobrir tudo aquilo. Como tudo era muito bem feito antigamente, poucas pessoas um, descobriam as coisas um da vida do outro, que não tinha como, né? Tudo muito bem feito. Ninguém queria perder os casamentos, os bens. Eles faziam tudo muito bem feito. E foi passando. Essa moça, essa senhora veio ter a criança. Essa criança cresceu. E esse outro rapaz, esse outro fazendeiro também teve filhos com sua esposa. E passou-se muitos anos, alguns anos, esses jovens vieram a se gostar e a se casar, né? Todos os dois acharam bonito, né? Tipo assim, repetindo uma história, né? Uma história que ninguém sabia, só eles sabiam. E esses dois jovens casaram e foram constituir uma família. No meio de toda essa história, né? Sempre o presente às vezes cobra o passado, né? Já é da vida. Essa moça engravidou. Essa moça engravidou. E quando os filhos nasceram, por surpresa, antes ficou todo mundo alegre, todo mundo feliz. Naquela época não existia exame, não tinha como saber, né? Como estavam as crianças. E quando essas crianças nasceram, segundo o relato dessa pessoa e de todos que viveram naquela época, nesta vila, estas crianças nasceram vivas, mas não sobreviveram. Em questão de horas, parece que elas faleceram, né? Horas ou um dia. Quando os pais foram ver, essas crianças eram tudo deformado. Hoje, com má formação, né? Antes eles falavam deformado, né? Hoje em dia, com má formação, essa coisa e tudo. E esse homem e esta mulher
começaram a voltar atrás no tempo e chegaram ao consenso de que tudo aquilo era culpa dos dois, que tinham sido amantes no passado e nunca imaginaram que esses filhos seriam filhos um do outro. E o que houve? Casou-se irmão com irmã, irmão com irmã. Acabou casando o irmão e a irmã, sem culpa, sem saber, e os filhos nasceram provavelmente com problema devido à corrente sanguínea. Como naquela época o fator religioso era muito forte e também não vou dizer que deixou de ser um castigo, né? Que eu acho que Deus não castiga ninguém, né? Mas às vezes a vida permite. Mas hoje se sabe que um sangue igual ao outro dá problema. Se não der naquela geração, vai dar em alguma outra. E quando eles perceberam tudo aquilo que era culpa deles, eles também se mataram. Horas depois, chegaram ao consenso de que a culpa era deles e cometeram suicídio, e antes de morrer, revelando às pessoas tudo o que havia ocorrido no passado, né? E as crianças vieram a falecer depois, né? Porque provavelmente nasceram com muitos problemas devido à corrente sanguínea. Então daí fica uma observação, né? A verdade sempre perseguirá as pessoas, né? Se a gente esconder alguma coisa, sempre aquela coisa vai estar perseguindo você. Como diz a palavra de Deus, dizei uma só verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade também persegue as pessoas através do tempo. E nesse caso, tudo terminou muito mal na vila de Santana dos Estocos. Essa vila já foi inspiração da novela Padroeira, de um certo canal aí. Foi uma vila muito importante da época do café. E só pesquisarem aí no Google que vão encontrar falando sobre ela. Provavelmente trarei mais histórias desta vila para o canal. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso.